Então, agora nós vamos passar para a palavra de Deus, né? Receber o pastor Milton Alves Cavalcante. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Agradecer a Jesus por todas essas mães, com palmas. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos, né? Cada mãe, também cada filho que agradece por sua mãe, pelas irmãs que estão ali, que prometeram e vieram, Deus abençoe. E também pela família da irmã Dominga, né? Agradecemos por todos. Que Deus abençoe. Que vocês possam se sentir em casa, porque a casa de Deus, a casa do Pai é a casa dos filhos, né? Então a casa de Deus é a nossa casa. Sou muito grato a Deus por este dia, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Devemos ser agradecidos como Davi. Davi sempre agradecia ao Senhor, mesmo que se não estivesse bom as coisas para ele. Mas Davi sempre foi agradecido. Este hino, como é que é, querida mamãe? Vocês sabem de onde veio este hino? Ó, séculos e séculos, né? Tem alguém que pode dizer de onde, de quando começou esse hino? Né? Ele começou simplesmente em um pequeno coração de uma filha que ama a sua mãe. Não posso dizer seu nome, porque João Paulo, dali, vou falar, porque não me foi permitido. Mas se vocês permitirem, eu vou dizer. O autor, né, não me permitiu dizer, mas se vocês permitirem, eu digo. Vocês permitem? Então, foi letra, né? Letra e melodia da irmã Sara. Tá? Querida mamãe, ô querida mamãe, hoje eu vim aqui para falar de uma rosa linda que enfeita meu lar. Preciosa és tu, minha rainha, vou te levar para onde eu for e te encontrar pelos laços eternos de amor. Oh, querida mamãe,
florzinha do meu coração. Oh mamãe querida, tu és aquela que me trouxe aqui. Tuas mãos me seguram, teus braços me envolvem e os teus pés me conduzem, e me sinto bem segura em ti. Tu és e sempre me faz feliz. Agradecimentos, Sara Paixão Cavalcante. Deus abençoe a irmã Sara. Amém. Deus abençoe. Mas nós vamos pelo menos ler as escrituras primeiro, né? Depois nós vemos aqui o que podemos fazer, né? Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Também está nos honrando com a sua presença o meu filho, nosso Gedeone, e com a sua família, né? O Adriano, eu já falei, né? Que é os filhos da irmã Dominga, né? Isso aí obedece à irmã Dominga. Vai, vem, eles falam vem e eles obedecem. Amém? A Adriana, né? Eu não esqueço o nome deles, mas o Edmilson, né? Sejam bem-vindos, né? À casa de Deus. Atos capítulo 2, né, versículo 5 e versículo 32. Eu me esqueci de pedir para notar o 5, né, mas vamos ler o 5, né, depois nós leremos o 32. É só virar a folha, né? Capítulo 2. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Verso 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Senhor eterno, abençoa, Senhor, mais uma vez a leitura de Tua palavra nos nossos corações. Nós oramos e Te agradecemos que os ouvidos do nosso entendimento sejam abertos para compreender as Escrituras, não somente os ouvidos do corpo, mas os ouvidos do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre, não é nenhum assunto estranho e também não é um assunto difícil. É algo que são chamados de rudimentos da doutrina de Cristo, que é batismo nas águas. As Escrituras dão relatos sobre a verdadeira forma do batismo, porque o batismo é o primeiro passo que damos
depois do arrependimento. Batismo é o primeiro passo que nós damos depois do arrependimento. Precisamos entender que quando aquela multidão, que havia varões, Atos capítulo 2, versículo 5, e havia naquele dia de Pentecostes, ali em Jerusalém, varões religiosos. Eles eram o quê? Crentes de todas as nações debaixo do céu. Precisamos, pois, daí a clareza do nosso entendimento espiritual para compreender as Escrituras. Então, este povo que estavam ali, quando eles se compungiram no seu coração, se sentiram reprovados do que eles seguiam. Eles já eram religiosos, mas eles gritaram para Pedro e os demais apóstolos. Aqui fala as primeiras conversões da era cristã. Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos, para sermos salvos? Entre parênteses, porque não está escrito para sermos salvos, mas era exatamente para isso. Então, a resposta do Espírito Santo não foi o homem, porque se fosse o homem tinha dado errado. Foi o Espírito Santo que falou na boca de Pedro, aquele Espírito Santo que ressuscitou Jesus, o mesmo. Disse: arrependei-vos. Então, primeiramente, arrependimento, e seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é simplesmente falar línguas desconhecidas. Língua desconhecida é um dom. É ter em nós o Espírito Santo. Em nós. Porque o dom é dado sem arrependimento. Os dons. Mas o dom é o próprio Espírito Santo morando em nós. Amém? Nós temos algumas escrituras que a gente queria citar para vocês. Se tem alguém que tem caneta, que tem um caderno e quer anotar, nós vamos citar algumas escrituras, como que Atos 2:38, Atos 8:12, Atos 8:16, Atos 10:47, Atos 19:5 e Colossenses 3:17. E eu gostaria de tomar aqui, cadê o irmão William? Irmão Wilson, fica com a Bíblia aberta, que eu quero que vocês leiam esses versículos para nós, O irmão William vai ler Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. (38 e 39), Atos. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
Bom, Wilson vai ler capítulo 8, versículo 12 de Atos. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Aproveita e lê o 16 também. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Então, igreja, amados irmãos, quando Filipe saiu dali de Pentecostes, que foi exatamente aonde o irmão William leu, que eles ali foram batizados quase 3.000 almas, incluindo Filipe, né? Filipe também foi batizado ali, porque ele não tinha sido batizado ainda, né? Ali começou o batismo cristão. Ali nasceu a igreja, estava nascendo a igreja cristã primitiva, né? Em Atos capítulo 2. Bem no início, no versículo 37, diz que ali foram as primeiras conversões da igreja cristã. E Filipe, chegando a Samaria, começou a pregar a Jesus Cristo. E o povo foram recebendo e ele ia batizando em nome de Jesus Cristo. Por isso que diz aqui, e no nome de Jesus Cristo se batizava tanto homens como mulheres. E Filipe, o Espírito Santo pegava ele e arrebatava ele a outro país. Aí os apóstolos, ouvindo que em Samaria o povo tinha crido no batismo, em nome de Jesus Cristo, então enviaram Pedro e João para Samaria, que é no versículo 16, e eles chegando lá, impuseram as mãos sobre os discípulos, sobre os crentes, para receber o Espírito Santo, porque eles já tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Mas Filipe não impunha as mãos, Filipe batizava, o Espírito Santo tirava ele, levou ele no eunuco, depois levou em outro país chamado Azoto, ele era teletransportado pelo vento, né? E então era Deus começando a sua obra, Deus começando. Irmão William, Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Amém, amém. São escrituras que dão base, que enfatizamos o batismo em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, assim receberemos o dom do Espírito Santo. Amém. Agora Paulo, lá em Éfeso, né? Lá em Éfeso, o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 19, versículo 5, o irmão Wilson já tem aí, irmão Wilson? Lê para nós. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então Paulo chegou ali a Éfeso e achou ali uns discípulos de João Batista. Que João Batista, irmãos, ele pregou, ele anunciou o Messias. Quando o Messias, depois que ele batizou o Messias, que ele batizou Jesus, ele disse: agora importa que eu diminua e ele cresça.
Então, o ministério do profeta João Batista, um dos maiores profetas da terra, Jesus disse, foi introduzir a Jesus. Ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João foi recuando para que Jesus se projetasse. Aleluias. Então João, aquele povo era batizados no batismo de João. Mas quando Paulo viu eles e começou a conversar com eles, Paulo descobriu que eles eram crentes. E aí Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: não, nós nem ouvimos ainda que haja Espírito Santo. Porque João não tinha anunciado o Espírito Santo. João tinha anunciado o batismo do arrependimento, para que o povo cresce em Jesus, recebesse a Jesus em carne, em corpo humano. Aí Paulo disse: sim, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresça em Jesus, que após ele havia de vir. E os que ouviram isto foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E em Gálatas, em Colossenses, capítulo 3 de Colossenses, versículo 17, Paulo também dá ali uma afirmação sobre o nome de Jesus Cristo. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, amém. Veja que Paulo testificou. Por quê, irmãos? Porque Paulo, o apóstolo Paulo, também foi batizado desse jeito. Ele recebeu esse batismo em Atos capítulo 2, versículo 16, capítulo 22 de Atos, versículo 16, o apóstolo Paulo dá testemunho do batismo dele, da conversão e do batismo dele. O irmão Wilson tem aí, lê para nós. Atos capítulo 22 de Atos, versículo 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza e lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém, amém. Então, quando Paulo testificou para a igreja dos Colossenses que eles fizessem tudo em nome de Jesus Cristo, tudo, é porque ele também tinha sido batizado em nome de Jesus Cristo. E Paulo, a conversão de Paulo foi tremenda. Não é que Paulo viu uma chamada de altar e disse: aceita Jesus. Não, irmãos. E Paulo foi na frente para receber a oração. Não. Paulo ia para Damasco com uma comitiva para prender os crentes, para pôr os crentes na cadeia. Os crentes do Evangelho de Pentecostes. Mas no meio do caminho ele encontrou uma luz. E aquela luz foi tão forte que derrubou ele no chão. E quando ele se viu caído no chão, que ele viu aquela luz, ele não via, mas via a luz. E da luz saiu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Aí caiu todo o pedestal de Paulo. Ali caiu toda a autoridade humana de Paulo. Porque um judeu só chama Senhor o Eterno. E Paulo chamou ali o Eterno. Quem és tu, Senhor? A voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ah, mas o que eu devo fazer? Vai para Damasco, e lá te será dito o que tu hás de fazer. Irmão, você veja que o próprio Senhor Jesus Cristo apareceu a Paulo, a Saulo,
indo perseguir os cristãos, mas ele interveio, foi intervenção divina na carreira de Paulo. Paulo era doutor dos doutores, sabia, parece que 4 idiomas, e mais uns 8 dialetos, grego, aramaico, sei mais o que lá, judaico. Então Paulo foi humildezinho, os seus olhos se encheram de escama, ele não via mais nada, mas o povo, os homens que estavam com ele, levaram com ele até Damasco, e ele foi encaminhado à casa de Ananias. E quando ele estava chegando perto da casa de Ananias, Ananias teve uma visão. Um anjo chegou nele e disse: Ananias, Saulo está chegando aí, e você recebe ele e ora por ele. Ananias ficou com medo. Senhor, ele vai nos prender. O anjo disse: não temas, ele é um vaso nas mãos de Deus. Aí Ananias recebeu, orou por ele, as escamas saíram e ele passou a enxergar novamente. E dali Paulo foi para o deserto da Arábia, depois que ele batizou, e ficou 3 anos no deserto, estudando a Bíblia, para descobrir, irmãos, o que era aquilo que tinha falado com ele. E ele descobriu que era a deidade de Deus que tinha falado com ele no caminho de Damasco. Por isso que Paulo aceitou o batismo em nome de Jesus Cristo. Paulo aceitou tudo, e Paulo testificou, e Paulo apanhou, até que tiraram a sua própria vida, mas ele nunca negou o nome. Amém? Assim é o verdadeiro crente, assim é o verdadeiro crente. Por isso que Paulo testificou no capítulo 2 de Efésios, no versículo 19 e 20, ele testificou como, irmão Wilson? Tem aí? Paulo deu testemunho no capítulo 2 de Efésios, versículo 20, versículo 19 e 20, ele deu testemunho desta verdade, de aonde estaria edificada a igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela permanece até que Jesus volte, irmãos. Vamos ouvir então. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém, amém. Então, assim, veja só o testemunho do apóstolo Paulo. Assim que já não sois estrangeiros. Ele estava falando para quem? Para os crentes, para nós, porque a palavra é eterna. Então ele estava falando para nós agora, no momento final. Assim que não sois mais estrangeiros, concernente a Deus, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Somos da família de Deus, edificados aonde? No fundamento dos apóstolos, desde o dia de Pentecostes, e dos profetas, de Velho a Novo Testamento, né? Dos profetas, como Isaías e muitos, Elias, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aleluia. Então, não é que Jesus é a única pedra, não, existem outras pedras. A Bíblia chega a falar que nós somos pedras vivas, mas Jesus é a principal pedra da esquina, a pedra angular, a pedra de coroa, que descerá para trazer a perfeição geral sobre esta igreja, que ele começou no dia de Pentecostes. Amém? Amém, amém. Aleluia. Mas nós vamos ouvir um pouquinho o que o profeta desta era nos fala concernente a estas escrituras que nós demos uma passeada nelas aqui, ver o que o profeta diz sobre estas escrituras na mensagem de Hebreus capítulo 2, segunda parte, a partir do parágrafo 106.
Agora, eu quero ler em Atos capítulo 2, começando com o versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós, aleluia, todos nós somos testemunhas, amém? De que Deus ressuscitou a Jesus de Nazaré. Todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que em vós, que agora vedes e ouvis. Então você vê que Pedro deu testemunho para o povo de que Jesus, Deus tinha ressuscitado a Jesus, que Pedro tinha andado com Jesus, até negou, né? Até negou a Jesus. Mas Jesus depois deu a chave do reino para ele, né? Jesus tinha a chave, Pedro, né, tinha as chaves. Agora ouçam o que ele disse, que Pedro disse: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, ouçam isto, o profeta diz, ouça isto, igreja, que a esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Então, aqui se escreve e se explica, ali se revela os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Aonde? Em Senhor, porque sem Pai quer dizer Senhor. Jesus Cristo. Aleluias. Aleluia. Senhor Jesus Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Que tal isto? Que tal isto, diz o profeta? É ele uma terceira pessoa da Trindade? Ou é ele toda a Trindade? É uma pergunta. É ele uma pessoa da Trindade ou é ele toda a Trindade? Ele é toda a plenitude corporal da divindade. Aleluia. Porque em Colossenses 1,17 diz: porque nele, em Jesus Cristo, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é toda a plenitude. Não existe tal coisa como três deuses. Gente, vamos escutar isso. Não existe tal coisa. Para as pessoas que ouvirão isto, verão pela internet, em vários lugares do mundo, nós queremos repetir aqui: não existe tal coisa como três deuses. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Isso não está nem mesmo em nenhuma parte das Escrituras. Não existe isso na Bíblia. Meu Deus. Em nenhum lugar nos foi dito ou ordenado a batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Nenhuma parte das Escrituras. Isto é um credo católico. E não é para a igreja protestante. A igreja protestante não pode se enredar com isto. É um enredo católico. Isso pode até um dia chegar alguém até querer fechar as igrejas da mensagem, porque a verdade tem que ser dita. O povo não pode partir desta dimensão enganados.
Porque quem partir dessa dimensão para outra enganados, vai permanecer enganados. Eu pediria para qualquer um me mostrar uma escritura onde alguma pessoa foi alguma vez batizada de alguma outra maneira, a não ser em nome de Jesus Cristo. Em nenhum lugar na Bíblia houve um batismo na era cristã, dentro da Bíblia, que não fosse em nome de Jesus Cristo. Nunca houve na Bíblia. E se não há na Bíblia, então não é para nós. Amém? Venha e me mostre, e eu colocarei uma placa nas minhas costas, dizendo: sou um hipócrita. Sou um hipócrita. Colocarei uma placa: falso profeta, falso ensinador, e sairei pelas ruas. Não existe tal coisa. Não existe. Ninguém nunca foi batizado desta maneira na Bíblia. Oh, meu Deus, e por que fazem hoje? É um credo católico e não uma doutrina, não é uma doutrina protestante, é um credo católico. Mateus 28:19, você diz, Jesus disse, né? Ide por todo o mundo, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Aqui tá bom, né? Agora, né? Tá bom, né? Filipe também agradeceu a Jesus, disse: Senhor, chegou para Jesus e disse: Senhor, tá tudo bem, nada contra, Senhor, mas mostra o Pai para nós. São João 14:12. Mostra o Pai para nós. Mostra para nós o Pai. Quem pode ler isso? Isto é correto, mas não no nome Pai, Filho e Espírito Santo. Nome, não é no nome, não nomes do Pai. Pai não é nome. Para quem vai nos assistir pela internet, vamos dizer: Pai não é nome. Pai é um título de quem tem filho. Só quem te chama de pai é teu filho. Eu chamo Manuel, Geraldo, Francisco, Pedro, Daniel, mas o filho chama pai, né? Por quê, irmãos? Porque pai é um título de quem tem filho. E só quem chama o outro de filho é o pai. Diz filho. Igualmente a mãe, ninguém chama uma senhora de mãe a não ser o filho dela. Mas o nome dela não é mãe. O nome dela é Maria, é Cleusa, é Helena. Não, gente, o povo está confundido com coisas pequenas, tropeçando em rudimentos. Pai não é nome. Quantos sabe disto? Crianças de 10 anos, 5, 6, 7 anos,
Muitas delas já sabem disso, que pai não é nome. Quantos pais estão aqui? Levantem as mãos. Quantos filhos estão aqui? Levante as mãos. Porque quem é pai é filho. Todos que têm pai são filhos. Amém? Irmãos, isso é claro. Todos que têm pai são filhos. Eu tenho pai, eu sou filho. Por isso estou aqui. Meu pai não está mais nessa dimensão, mas ele existe pela eternidade. Existe. Quantos humanos estão aqui? Levantem suas mãos. Todos nós somos humanos, mas não tem nenhum aqui que o nome dele é humano. Tem? Qual é que o nome é humano? É um título. Humano é o que você é. Correto. Agora, qual é seu nome? Seu nome não é pai, seu nome não é filho, seu nome não é humano. Você tem um nome. Uma mulher me disse certa vez, a qual ela era uma trinitariana. Ela disse: irmão Brana, mas o Espírito Santo é um nome. Pega logo um profeta aí. Como? É como pegar Deus. É como pegar Deus na palavra. É como chegou aquela multidão de fariseus, sacerdotes, né? Povo bem instruído na lei, doutores. Pegaram aquela mulher, a mulher pecadora, né? E levaram ela nos pés de Jesus e disseram: agora nós vamos pegar ele. Ele fala isso, fala aquilo outro, vamos ver se ele vai ser contra a lei. Se ele vai ser contra a lei de Deus. Chegaram nele e disseram: mestre, falaram isso entre aspas, né? Porque não considerava ele como mestre. Ó Jesus, essa mulher aqui, ela foi apanhada no ato, né? E aqui pela lei, ó, pela lei de Moisés, aqui está escrito, fala que ela tem que ser apedrejada. E cada um tinha uma pedra ali na mão. Jogaram ela nos pés de Jesus lá. Aí Jesus baixou a cabeça e daqui a pouco olhou neles e disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Baixou a cabeça e começou a riscar no chão, né? Não sei se com uma pedrinha, qualquer coisa, porque Jesus gostava de pedra, né? Pedras vivas, ele gosta de pedras até hoje. Vós sois pedras vivas. Aleluias. Então, aquela mulher, aí eles começaram a olhar uns para os outros e eles descobriram que todos eles tinham pecado. Mas Jesus não disse que seria o pecado daquela mulher, não. Ele não determinou o pecado dela, não. Aquele que se achar sem pecado, sem culpa. Ali só tinha ele. Só ele. Aí soltaram as pedrinhas deles, ó. Quando Jesus olhou de novo, ela estava ali e ele disse: cadê teus acusadores, mulher? Ela olhou para todo lado, que ela estava de rosto no chão, né, esperando a primeira pedrada, né? Quem sabe de olhos fechados, fazendo ali suas últimas orações, que sabia que ia morrer. Aí Jesus disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela olhou espantada, não viu ninguém. Ela disse: Senhor, ninguém, não vejo ninguém. Aí Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai
e não peques mais. Jesus é o centro de tudo, irmãos. O centro de tudo, do princípio ao fim, é Jesus. E por toda a eternidade. Aleluia. Por toda a eternidade. Então, em Atos capítulo 2, então ele disse para a mulher, o profeta respondeu para aquela mulher trinitariana: o Espírito Santo não é um nome, minha senhora. O Espírito Santo é o que ele é. Ele é o Espírito Santo. O nome dele não é Espírito Santo. Espírito Santo não é um nome. Isto é o que ele é. Eu sou humano. O profeta diz: eu sou humano. Mas o meu nome não é humano. Meu nome é William Branham. Então o Espírito Santo tinha um nome. O Espírito Santo é o que ele é. Amém. Então ele disse: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, 10 dias depois daquilo que ele disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 10 dias depois, 10 dias depois, no dia de Pentecostes, Pedro disse, ele disse: arrependei-vos, ouçam isto. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração o povo e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 37. Eles ouvindo perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é profundo. 10 dias depois que Jesus tinha dado a ordem, Pedro desobedeceu? 10 dias depois, Pedro já tinha esquecido? Se Pedro tivesse esquecido, Mateus estava ali, Filipe estava ali, Lucas estava ali, Tiago estava ali, João estava ali. Irmão Pedro, o que é isso? O que foi que o Senhor disse ali 10 dias atrás? Antes dele ser arrebatado ao céu? Não, todos escutaram que era a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tinha descido lá no cenáculo, amém, naquele mesmo dia, e tinha enchido eles do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, jamais Pedro ia negar Jesus. Jamais ele negaria a Jesus. Por isso que ele não negou diante do Sinédrio. Quando eles, através da oração de Pedro, ele curou aquele coxo há 38 anos. Que o Sinédrio se revoltou contra Pedro, a ponto de Pedro ser preso. Pedro disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. Aleluia. Amém por isto. Sereis para receber. Então, não fez Pedro o que Jesus lhe disse para fazer? Ele não estava confuso. Pedro não estava. Somos nós que fazemos confusão com isto, com as Escrituras.
Em Atos capítulo 2, versículo 38, os judeus eram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, através da imersão nas águas, que ali foram batizados quase 3.000. Em Atos capítulo 8, descobrimos que Filipe também desceu ali e pregou aos samaritanos e aos batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. E em Atos capítulo 10, versículo 49, Pedro ordenou que os gentios fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, aos gentios. E nós somos gentios, gente. Nós não somos judeus, não somos samaritanos, somos gentios. Por isso que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 8, 2, versículo 39, porque a promessa diz a respeito de vós, judeus, vós, samaritanos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Judeus, samaritano, gentil. Sobrou para nós também. Aleluias. Amém? Aleluias. Aleluias. Então, em Atos capítulo 19, versículo 10, 19, versículo 5, Paulo passou pelas costas superiores de Éfeso e encontrou ali alguns discípulos, e eram discípulos batistas. Eles eram batistas, eles eram cada um batista. Eles se converteram através de um pregador batista chamado de Apolo. E ele era um pregador batista, Apolo, e estava provando através da Bíblia que Jesus era o Cristo. Apolo provando através da Bíblia que Jesus era o Cristo. E Paulo disse: receberam vocês o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: não, nós não sabíamos que haja algum Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque não foi dado ao ministério do profeta João ensinar sobre o Espírito Santo àquele povo. Não foi. Jesus é que disse a Nicodemos, quando Jesus assumiu o posto que João deixou, a estrada que João aplanou para Jesus passar, como está escrito lá em Malaquias 3, versículo 1, onde diz assim: eu envio o meu anjo. Jesus fala disto lá em Mateus: eu envio o meu anjo para preparar o meu caminho. Quem é que enviou o anjo então? Jesus, gente. Amém? Quem enviou o anjo chamado João Batista foi Jesus. Malaquias 3, 1, lê isso aí. Malaquias 3, 1 ali diz que quem enviou o anjo chamado João Batista foi Jesus. Mas Jesus não tinha nem nascido aí, né? Porque ainda era no Velho Testamento. Mas em Mateus 17, versículo 12 e 13, Jesus explica aquela escritura ali, né? Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Então, Malaquias 3, 1, é Velho Testamento. Jesus dizendo: eis que envio o meu anjo diante de mim. Agora procurei Mateus 17, 12 e 13. Então, tem aí? Então, a profecia desde Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem é o Senhor? Jeová, Senhor Deus Todo-Poderoso. E aquele caminho clamando no deserto, aquela voz era João. Aí depois Jesus testifica: eis que envio o meu anjo diante de mim.
Então, quem enviou João Batista foi Jesus, para poder aplanar o caminho para Jesus caminhar. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Mas tem um lugar no Novo Testamento, que eu me esqueço onde, que fala que este aqui está escrito, que virá diante do Senhor. Mas deixa. É Lucas, né? É Lucas 1,17, né? Lucas 1,17. Irá diante do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Então foi ele que mandou João, é ele que nasceu, é ele que cresceu, é ele que morreu, é ele que ressuscitou e ele que está vivo hoje. Amém? Foi tudo ele. Porque tudo, a Bíblia toda é Jesus Cristo. Amém? Aí Paulo disse, depois vai ler. Lê, tá no jeito aí? Pode ler. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Isso. E ele será grande diante do Senhor, né? E não beberá nem vinho, nem bebida forte. Ele veio para preparar o caminho para Jesus passar. Exatamente, pode ler o outro versículo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém, amém. Então esse aí foi o ofício de João, do profeta João Batista, preparar o caminho do Senhor. Então toda a Bíblia, desde Isaías, fala sobre João, só não diz o nome, porque até o pai de João, que era o sacerdote Zacarias, quando o anjo foi anunciar o nascimento do profeta João, o Zacarias não creu. Aí o anjo disse: então você vai ficar mudo até que o menino nasça. Porque o anjo disse: o nome dele será João. E na linhagem sacerdotal não tinha nenhum João. Não tinha. E o pai dele era o sacerdote Zacarias, sacerdote do templo. Aí o anjo disse: o nome do menino será João. Aí Zacarias não creu. Aí o anjo disse: então você vai ficar mudo até que o menino nasça. Então até que o menino nasceu, Zacarias não falou. Só depois que a criança nasceu, aí a palavra veio na boca dele: João, o nome da criança. Amém? Vamos terminar aqui, irmãos. Depois tem mais coisas, mas as coisas são... Eles disseram: fomos batizados pelo mesmo homem que batizou Jesus. Era uma coisa muito grande, né? O mesmo homem que batizou Jesus, batizou eles. Em toda aquela água ali, aleluia, do Jordão. Isso é suficientemente bom. Aí Paulo disse: aquilo não funciona agora. Entenderam? Paulo disse para eles: aquilo não funciona. Você tem que ser batizado novamente. E o povo aceitou. O povo aceitou de bom coração. E Paulo ordenou que fossem batizados novamente em nome do Senhor Jesus Cristo. E colocou as mãos sobre eles. E o Espírito Santo veio sobre eles. Correto? Sim, Senhor. Agora haverá luz no entardecer. Com certeza você encontrará o caminho da glória. Aleluias, nós temos encontrado. No caminho das águas, aí está a luz hoje.
sepultados no precioso nome de Jesus, jovens e velhos, arrependei-vos, todos os vossos pecados, o Espírito Santo com certeza entrará, a luz do entardecer tem chegado. Mas será um dia conhecido do Senhor, que nem dia nem noite será, mas no tempo da tarde haverá luz. Que luz é esta? A clareza do Evangelho. Aleluia! Então a luz do entardecer tem chegado. É fato que Deus e Cristo são um. É fato que Deus e Cristo são um. Isto é o que a Bíblia diz. Isto é certo. É a hora que devemos nos arrepender. Arrependei-vos, vamos colocar de pé. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberemos o dom do Espírito Santo. Amém? Amém. Curvemos nossas cabeças nesta hora. Que Deus ajude a cada um. Que Deus proteja pela sua graça, pela sua misericórdia. Oh Deus maravilhoso, é muito bom, Senhor, ouvir a Tua palavra revelada aos nossos corações, Senhor. Dá-nos, Senhor, um espírito de quebrantamento e que nós possamos, ó Pai, fazer como aqueles discípulos ali. Eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? E eles receberam a palavra e eles foram batizados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis à Tua palavra, porque o Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, Senhor. Não é de apenas uma parte dela, não é somente Mateus 28, 19, mas é a Bíblia completa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos um bom domingo, um tempo de companheirismo santo ao redor dessa palavra. Abençoa os nossos visitantes, abençoa os nossos queridos irmãos que estão pela internet, Senhor. Dá a eles, Senhor, mais e mais de Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz: prossigamos em conhecer ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, graças a Deus. Abençoe um ao outro em nome de Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus.